Irmãos, para o nosso momento de edificação, pela pregação da palavra, vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta de Pedro, capítulo de número 4. E nós vamos ler do verso 7 ao verso 11. E assim então nos diz a palavra do nosso Deus. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Deus bendito, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, e suplicamos a Ti que o Senhor nos abençoe neste momento, fazendo-nos compreender aquilo que nós acabamos de ler. E mais do que isso, ó Deus, que nós creiamos que tudo o que nós lemos aqui e as coisas que aprenderemos são palavras Tuas, expressadas, ó Deus, pela Tua boca, por meio do Teu Espírito Santo, àqueles Teus servos que o Senhor escolheu para registrar a Tua vontade. Hoje temos a palavra de Deus nas nossas mãos. Te agradecemos por isso, mas te pedimos que o Senhor nos ensine a compreender, porque sem Ti nós nem isso mesmo podemos fazer. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Talvez não haja mais dúvidas de que o mundo está acabando. Mas, para alguns, ainda vai demorar um pouco. Mas sem exceção, acho que com poucas talvez exceções, as pessoas esperem pelo fim do mundo. E isso fica claro para nós em muitas coisas. Músicas. Aqui no Brasil nós temos uma letra brasileira que faz essa pergunta: o que você faria se só te restasse um dia? Nos filmes, a mesma coisa. Para quem gosta de Vingadores, viu pelo menos 3 vezes a mesma história. A vivência de um último dia e a possibilidade de reverter o final da história. Assim nós vamos e vemos várias destas mostras das pessoas que sabem que o fim está chegando. O fim, de fato, está próximo. Mas, para os crentes, este momento é um momento de grande alegria, porque não cremos que haverá uma catástrofe irreversível. Para nós, o fim dos tempos é a marca máxima do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando todo o nosso sofrimento acabará e o Senhor consumará a sua obra de redenção para com o seu povo. Mas pensando na catástrofe ou na gloriosa volta de Cristo Jesus, o tempo está terminando. E coisas mais terríveis estão acontecendo por aí afora. Mas o crente é orientado a esperar a volta de Cristo segundo a vontade do Senhor. Então, hoje eu gostaria que nós olhássemos para esse texto e destacássemos algumas práticas que nós precisamos ter enquanto Cristo volta. Então, o tema da mensagem de hoje é a prática cristã enquanto Cristo volta. Eu coloquei assim, não enquanto ele está voltando, mas é a mesma ideia. Jesus está voltando, é isso, nós estamos nos últimos dias. Vamos dar uma olhada nesse texto e nas lições que nós podemos extrair daqui. Essa expressão do apóstolo Pedro é muito enfática. O fim de todas as coisas está próximo. É bem verdade que Pedro está no meio do argumento da sua carta aqui. Então eu vou pedir para você folhear a sua Bíblia até o capítulo de número 1. E você verá que Pedro está escrevendo a um destinatário bem definido.
são os irmãos que creem em Jesus, mas que estão espalhados pela face da terra, que é identificado pelo termo dispersão, a todos os que são forasteiros da dispersão, espalhados por estas regiões, aos eleitos que estão ali, eleitos para a obediência e a aspersão no sangue de Cristo, como nós podemos ler no versículo de número 17, por exemplo. Mas aí, a partir do verso 3, Pedro vai dar a base sóbria de uma vida diante do Senhor, em obediência, trazida pela revelação de Jesus Cristo. Veja só que no versículo 4 ele diz que há para os crentes uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para aqueles que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. O que precisa para ser guardado pelo poder de Deus? Crer nele. E tudo vem junto, mas é preciso crer. No entanto, esta carta é escrita para aqueles que creem. Mais adiante, no versículo de número 15, você verá que a motivação do apóstolo Pedro é mostrar que nós temos um direcionamento dado pelo Senhor e que a nossa vida precisa ser marcada por práticas santas, motivadas pela obra de Cristo e o seu ministério. Porque, diz o versículo de número 16, está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Mas ninguém consegue ser santo sozinho, e a gente aprendeu isso de novo no sermão da semana passada. O Salomão procurou e não achou um. Todo mundo é pecador, não existe um que faça o bem. E esse tema vai ser ressoado nas Escrituras. A partir do versículo de número 22 do capítulo 1, Pedro então vai dizer que este povo é um povo de propriedade exclusiva de Deus. E foi chamado para proclamar as virtudes daquele que chamou este povo das trevas para a luz. A gente vai conhecer isso no capítulo 1 e no capítulo 2, quando ele vai consolidar isso, nos versos 9 em diante. Mas eu queria que você saltasse os seus olhos agora para o capítulo de número 3. Quando a partir do verso 8, Pedro vai dizer: a vida comunitária e nela o cristão tem condições de nutrir bons sentimentos, exercer práticas sadias, pois o seu coração foi transformado. Se não for assim, nós vamos ser o mesmo tipo de pessoa ruim, com coração peludo, que pensa só em si e não nos outros. Como é possível mudar isso? Somente com a ação do Espírito no coração do crente. Há a condição de viver uma vida diferente. Essa é a proposta de Pedro. Até que ele chega no capítulo 4, que nós lemos a partir do verso 7. Mas se você voltar os olhos para o início do capítulo, você vai observar o seguinte: tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós mesmos do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então está colocado aqui o paradigma. As coisas que estão colocadas em justa posição. O mundo, as práticas das pessoas que não creem em Deus e aqueles que creem em Deus. E ele já está fazendo isso há bastante tempo na carta. Há um povo que é de propriedade exclusiva do Senhor e os outros que não são. Este povo tem condição de mudar a forma de pensar e de agir por causa da fé em Cristo Jesus. E aí ele vem com a exortação que nós ouvimos e lemos até agora. Sede criteriosos, porque o fim de todas as coisas está próximo. A prática cristã, enquanto Cristo não volta, meus irmãos, em primeiro lugar, no versículo 7, precisa ser vivida desta maneira, porque o fim está próximo. A vida cristã precisa ser prática.
Os elementos que nós aprendemos da nossa convivência na igreja, da nossa leitura bíblica, dos nossos momentos de oração com o Senhor, precisam ser implementados diariamente em nosso viver, porque Cristo está voltando. E assim, nós somos exortados a pôr isso em prática, como diz o verso 7, porque o fim está próximo. Nós tivemos reunião do presbitério esse fim de semana. E aí, na semana anterior, a gente tinha que colocar algumas coisas em ordem. Então, o secretário do conselho, que é responsável pelas atas, eu e ele, a gente conversando ali, pastor, é esse aqui, vamos assinar. Aí assina tudo, tem um negócio errado. Aí imprime de novo, aí assina de novo. Aí não se encontra, aí desencontra, vamos de novo. Aí tem que apresentar relatório financeiro. Aí senta com o tesoureiro. Não, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não, mas isso aqui. Aí eu ligo e falo assim, eu não entendi. Aí ele, não, mas tá, eu já tinha entendido, né? Tem que prestar atenção quando eu falo. A gente fica a semana inteira, mas correndo porque o tempo está próximo. Nós temos, por exemplo, no Brasil, coisas que são tristes, mas viraram memes engraçados, que são aqueles momentos que antecedem o fechamento de portão de vestibular e de Enem. Em casa, às vezes, a gente até se diverte com algumas cenas. Mas aquele senso de urgência, porque o tempo está próximo. Só que nestes mesmos casos que eu exemplifiquei aqui, você tem as pessoas que não precisam correr, porque elas já estão prontas. A pessoa que vai fazer vestibular, concurso, Enem, que vai um dia antes, vê onde o ônibus para, sabe onde é a escola, onde vai comer, e chega de madrugada e fica lá esperando o portão abrir. Tem gente assim, meu pai é assim. Meu pai é desse jeito. A pessoa está de prontidão o tempo todo. E é desta forma que o cristão precisa pensar. Com prudência, com prontidão, mas com este senso de urgência, de corrida, porque o fim está próximo. Não se engane. Nós buscamos por melhora de vida. Nós queremos estabilidade de vida, mas isso não invalida o fato de que o tempo está próximo. Você não peca em desfrutar das bênçãos desse mundo, considerando o Senhor em todas as coisas, mas você não pode perder o senso de que o tempo está próximo. É necessário um preparo diligente que envolve todos os níveis de relacionamento, em especial o nosso relacionamento com o Senhor. A ideia do versículo 9, no versículo 7, é que nós sejamos criteriosos em todo o tempo. O propósito de todas as coisas está chegando. A força aqui que foi empregada pela Escritura é de um tempo já determinado e que os seus efeitos são perceptíveis. E nós vemos isso. Guerras e rumores de guerra, fomes, terremoto, nação contra nação. São marcas que nos indicam que, de fato, o tempo está cada vez mais próximo. Pedro utiliza esta ideia de exortação num único verbo aqui: sejam. Sejam assim, criteriosos, não cometam excessos, não sejam precipitados, sejam equilibrados. É a ideia de aplicação de uma vida equalizada com a palavra do Senhor. O critério aqui não é só ser meticuloso, analítico, mas é ter uma vida equilibrada, sabendo que o que nos pauta, tanto a nossa base quanto o nosso lastro, é a palavra de Deus, e nada mais. Nós precisamos olhar para a nossa vida de maneira equilibrada, sem excessos, sem precipitações, para que as nossas orações sejam de fato eficazes. Quando você lê no fim do verso 7, a bem das vossas orações, uma tradução mais literal poderia ser: para que sejais sensatos e sóbrios para orar, ou para que vocês possam orar.
A ideia do apóstolo Pedro é nos exortar a ser criteriosos para que todos nós, olhando todas as coisas que estão ao nosso redor acontecendo, as precipitações do nosso coração, estas coisas todas sejam os nossos motivos de oração. Não tem por que não orar. Você tem muito motivo. Se você começar a orar por você, a lista é grande. Se você começar a se lembrar de pessoas, aí vai mais. Mas é essa a ideia. Viva uma vida equilibrada, pautada pela palavra do Senhor, para que você saiba orar. E quais são os motivos de oração que passaram pela sua cabeça nesta semana? O tempo está próximo. Vai tentar resolver sozinho? Na força do braço? No Antigo Testamento há essa expressão, mas que indica aqueles que não creem em Deus. Com eles está a força do braço, mas conosco está o Senhor, nosso Deus. Há uma diferença aqui. Como você interpreta os fatos e assim como você vai ser levado a orar. Falando sobre isso, um irmão nosso do passado diz o seguinte: ao acrescentar a oração, ele realça um exercício especialmente necessário, no qual os fiéis devem se ocupar de modo bem particular, visto que toda a sua força depende do Senhor, como se ele quisesse dizer: visto que em vós mesmos sois extremamente frágeis, buscai do Senhor a vossa força. Ele ainda lhes recorda que deviam orar ardentemente e não formalmente, diz o nosso irmão João Calvino, quando ele pregou nesse texto aqui. É como se nós colocássemos a nossa vida totalmente diante do Senhor. E para um bom presbiteriano é inevitável lembrar do hino Bem de Manhã. Este hino conta a nossa trajetória do crente orando o tempo todo. Bem de manhã, ao meio-dia, do dia ao fim e sem cessar. E a gente sempre termina o coro cantando vigiar e orar. A oração é um meio de graça. Cristo nos ensina como orar, porque é uma ferramenta para a nossa vida. Cristo separou períodos do seu ministério para ensinar como orar. E ainda disse: quando vocês orarem, vocês dirão assim: Pai nosso, que estás no céu. Os apóstolos também nos motivam a orar. Então, esta vida de sobriedade e de critério tem a marca de que o fim está próximo. Como é que você tem interpretado os eventos que você vê? Você precisa ter o que falar. E todos nós temos alguma coisa para falar. Só que todos nós também temos alguém que nós constituímos como autoridade para falar do assunto. E em muitos casos, essa autoridade não é a palavra. Então você quer dar um conselho sobre o casamento, ou quer resolver alguma coisa no seu matrimônio. O seu referencial teórico é um amigo do trabalho. É uma amiga do trabalho. Que diz assim: não, tem paciência mesmo. Pega o cartão de crédito dele. Aí vai resolver. E aí, como é o referencial teórico para nós, por causa da nossa amizade, vira autoridade para nós. Então a gente deixa os conselhos do Senhor e passa a seguir aqueles conselhos. A gente faz isso direto. No relacionamento matrimonial, nos relacionamentos sociais, nos relacionamentos com pais e filhos, no trabalho. Nós fazemos isso. Nossa prática aqui é assim. Você fala assim: não, mas eu vim da outra empresa lá e eu até tinha visto um curso lá, assim, dessa área que nós teríamos talvez algum problema com fiscalização. Não, mas aqui a gente faz assim. Qual é a autoridade da sua vida? Precisa ser a palavra do Senhor. Como você interpreta os fatos deste tempo que está acabando? Precisa ser com o fato e com toda desse auxílio que o Espírito Santo nos dá, de ter o Espírito Santo dele mesmo, para sermos criteriosos, sóbrios, equilibrados, e para que
ao olhar estas coisas e usando este equilíbrio, nós possamos orar. Pedir ao Senhor para abrir portas, para fechar portas, para colocar, para tirar, para dar. Nós precisamos viver estes últimos dias assim. Meus irmãos, o Senhor Jesus está voltando. E esse dia é o dia mais importante para a nossa alma. Ele virá e ele vai trazer o cumprimento de muitas promessas que nós aguardamos e que são promessas que para muitos de nós calhariam muito bem se elas acontecessem agora. É que o crente não fica pedindo a morte para si. Em outras palavras, seria muito bom se Jesus voltasse hoje, porque acabava tudo. Você já imaginou? A gente fala dos crentes que morreram, porque a gente fala assim, descansou. E descansou mesmo. Descansou talvez de dores, de enfermidades, mas descansou daqueles pecados com os quais ele lutou a vida inteira e não venceu. Agora ele descansou. Esse deve ser o nosso sentimento enquanto o Senhor Jesus não volta ou nos chama. Nós queremos ir para lá. Nós queremos descansar. Mas enquanto esse dia não chega, nós estamos aqui. E não podemos perder o nosso objetivo final de vida. É aquela coisa que a mãe falava antes, você não é todo mundo. E o Senhor Jesus disse isso melhor do que a minha mãe. Quando ele orou ao Pai em João 17. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós estamos aqui. É bom viver aqui. Tem muito desafio também. Mas o nosso senso de vida e de prática cristã precisa ser com este cronômetro zerando. Jesus está voltando. É para lá que nós estamos indo. E você precisa ter uma prática adequada. E você precisa orar por isso, mas você tem que estar consciente, equilibrado, para entender os tempos e os fatos. Esta é a primeira lição. É que você tenha esta vida prática enquanto Jesus não volta, ou enquanto Jesus volta, você precisa ser criterioso e sóbrio, porque o fim está chegando. Mas nós também temos neste texto, a partir do versículo 8, as consequências de uma vida sóbria diante de Deus. Mas não apenas diante de Deus, mas também diante dos homens. Então veja o que o apóstolo Pedro começa a fazer aqui, a partir do momento em que ele deu a exortação. Lembra? Ele só tem uma ordem nesse texto. A única ordem está no verso 7. A partir do verso 8, são consequências dessa ordem que ele deu. E aí, ele lista várias e várias ações que precisam ser executadas simultaneamente com a exortação lá do 7. O que é para fazer? Seja sóbrio. Seja sóbrio. Seja temperante. Seja criterioso. E enquanto você vai sendo assim, faça isso aqui. Mas é simultâneo. Olha só a lista que interessante. Versículo de número 8. Tenham amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Isso aqui é uma citação de Provérbios, Provérbios 10, verso 12. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmurar. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Estes 3 versículos, meus irmãos, nos mostram ações simultâneas ao ser sóbrio e ser criterioso, mas estas 3 ações, essas 3 áreas, são destinadas à nossa vivência uns com os outros. Amor intenso e mútuo, receber bem as pessoas, ser bom hospitaleiro e também servir segundo o dom que recebeu.
Em outras palavras, nós podemos compreender que a nossa vida enquanto Cristo não volta, não é só para nós mesmos. É para aqueles que estão ao nosso redor. E é exatamente aqui que nós pecamos muito. Contra o Senhor e contra o nosso próximo. Quando nós invertemos esta ordem. Quando nós passamos a viver só para nós e queremos que os outros nos sirvam. Queremos que as pessoas nos amem. Alguns conseguem resolver a falta do amor subornando, pagando. Eu tive um amigo que era assim. Ele meio que escravizava a gente. Vamos ali, eu precisava fazer um negócio, vamos ali comigo. A gente passa ali no lugar e come o negócio. A gente ia comer, aí ele pagava. Vamos ali, não sei o quê. Aí vinha e dava um presente. Eu vi que você estava assim, precisando aí de uma caneta nova. Toma uma caneta nova. Só que sempre tinha a requisição da troca. Tem gente que tenta resolver assim. Outras pessoas, de fato, não se importam com os outros. Não querem nem saber dos outros. Apenas querem receber o amor. Apenas querem ser o centro deste amor. Não são bons hospitaleiros, mas se são, reclamam. De novo? Não aguento. Não, aqui em casa é uma vez só. Não, eu tenho que levar. Não, eu vou deixar ali no caminho, não vou dar carona até em casa. Não. Aquelas figurinhas, né? Tá rindo aqui, mas nas costas tem uma faca, né? Meus irmãos, estas são marcas e são práticas que precisam ser evidentes no coração daquele que está esperando Jesus. Vê como Pedro amarra a situação e deixa a gente meio sem saída. Não é aquela coisa assim, faça para você ser uma pessoa melhor. Faça para deixar o ambiente da igreja melhor. Não é isso. Ele amarrou todas essas coisas dizendo assim, o fim está próximo, Jesus está voltando. Você tem que ser assim. Se você crê que Jesus está voltando, você precisa adequar a sua prática a isso aqui. Porque quem espera a volta de Cristo age assim. E aí ele vai dizer que, versículo 10, nós servimos, mas com os dons que Deus nos deu. E não com aquilo que a gente acha que tem talento. Às vezes a gente usurpa de Deus aquilo que Ele nos deu. Cara, como você é bom nisso, mas a gente não dá glórias a Deus pelo aquilo que a gente tem. E mais do que isso, não entregamos aos outros. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos em determinado momento, de graça recebestes, de graça dai. É interessante, a espera pela volta de Cristo, neste ponto do texto, nos mostra um amor mútuo, intenso, uns pelos outros, porque o amor encobre multidão de pecados. Mas esta ideia aqui é a ideia de perdoar. Não se engane lendo este versículo, que é a ideia da palavra nova de hoje em dia, né, do neologismo, do passapanista. Não é isso. Porque este texto bíblico não pode se confrontar com outros, por exemplo, que nos ensinam a fazer disciplina eclesiástica em casa, disciplina eclesiástica, disciplina em todos os lugares. Notar os faltosos, confrontá-los para que eles se arrependam, ganhar o irmão. Esse é um ensino bíblico que não colide com esse ensino aqui. O que o texto está dizendo é que aquele que ama consegue perdoar. Aquele que ama consegue perdoar. Quando o pedido de perdão é de fato genuíno, com reconhecimento de faltas, quem ama segundo o Evangelho sabe perdoar. É a nossa vivência com pessoas de tantas formas diferentes de pensar. Já pensou se todo mundo fosse igual? Pensou se a gente tivesse uma igreja com o mesmo formato de pensamento? Ia dar uma briga. Ia dar uma briga. Mas nós temos as nossas falhas, cada um de nós. Excetuando aquelas que são falhas de caráter, mas todos nós temos coisas que não agradam o outro.
Eu tenho vários. Quem está caminhando comigo desde que eu cheguei aqui, já se até acostumou com algumas. Não, é assim mesmo. É um querido. Assim, resumiu a situação, não, o pastor é um querido. Não vai para frente, eu sei, eu sou meio travado. Mas quem ama verdadeiramente, supera, perdoa, ouve, atende o pedido de perdão e concede. É esta a ideia de que o amor cobre multidão de pecados. Uma vez alguém também escreveu no passado: quem tem o amor em Cristo, cumpra os mandamentos de Cristo. Quem poderá explicar o vínculo do amor de Deus? Quem será capaz de exprimir a grandiosidade da sua beleza? A altura para onde o amor conduz é inefável. O amor nos une a Deus. O amor cobre multidão dos pecados. O amor tudo sofre e tudo suporta. No amor não há nada de banal, nem de soberbo. O amor não divide, o amor não provoca revolta. O amor realiza tudo na concórdia. No amor tornam-se perfeitos os eleitos de Deus. Sem o amor, nada é agradável a Deus. É no amor que o Senhor nos atraiu a si, e por causa de seu amor para conosco, que Jesus Cristo nosso Senhor, conforme a vontade de Deus, deu o seu sangue por nós, sua carne pela nossa carne, sua vida por nossa vida. Este homem foi Clemente de Roma e escreveu esse texto. Será que de fato o amor é expiatório? Não nestes termos, como nós já vimos, mas o amor faz com que você perdoe. Além disso, você precisa ser mais hospitaleiro e sem murmurar. Nós já falamos disso aqui. Não é para que a sua casa também vire uma agremiação, né? Uma associação de amigos do bairro. Não é isso. Você não é obrigado a isso. Mas você precisa ser hospitaleiro. E não é ser hospitaleiro apenas para receber em casa, mas para acolher pessoas novas. Quantos de nós é aberto assim para conversar com pessoas novas? Aqui na igreja nós precisamos ser melhores hospitaleiros. Melhores, não somos tão bons assim. É a graça de Deus que faz com que as pessoas cheguem e queiram ficar. A gente às vezes nem dá bom dia para as pessoas. Nós precisamos melhorar muito. E por quê? Porque a gente quer que a igreja cresça? Por que a gente tem que ser mais hospitaleiro? Porque a gente não quer que ninguém fale mal da nossa igreja? Não, porque o tempo está próximo. É assim que o texto está amarrado. Sejam sóbrios e criteriosos. E sirvam ao Senhor e sirvam uns aos outros conforme o dom que recebeu. Nós somos verdadeiros despenseiros da multiforme graça de Deus. Deus deu dons e talentos diversos a cada um de nós. E aí é que está a beleza da comunhão. A gente fala muito disso no casamento. Meu esposo é muito diferente de mim, minha esposa é muito diferente de mim. Graças a Deus por isso. E Deus faz isso na comunhão. São complementares. Acrescem aquilo no outro que é deficitário. Na igreja é a mesma coisa. Tem gente que tem um olhar, eu fico impressionado. Tem um olhar para umas coisas que eu não consigo enxergar. Que legal. Aí, às vezes, eu brinco com o pessoal aqui. Eu aprendi isso do pastor Leonardo Sayum. Quem tem a visão tem o dom. Aí eu falo assim, querido, cuida disso para mim. Vai lá. Você viu essa? Cuida disso para mim. Eu não estava vendo. Às vezes são falhas. E tem gente que tem um dom também de sensibilidade, bater o olho. Você se lembra de um aqui, né? Nosso irmão Daniel Souza. Direto ele passava para mim e só fazia, arregalava aquele olhão dele, né? Ô pastor. Aí eu parava para falar e disse, nós estamos com um problema aqui. O senhor já falou com... Dona Roseli às vezes faz isso. Ela me para ali, pastor, aquele menino lá. Não, dona Roseli, está tudo certo. Continua orando.
São pessoas que estão atentas, são sensíveis. Não é que eles têm o dom de cuidar da vida dos outros. Brincadeira, dona Zilda. Mas elas têm o faro. Elas têm o faro. E elas oram para que tudo apareça. Para que o Senhor seja o centro da igreja e da vida dessas pessoas que às vezes chamaram a atenção. Peraí, não tá legal. E você pode fazer isso. Chegou o irmão aqui com a olheira desse tamanho. Pergunta pelo menos se está com crise renal. Pelo menos. Não precisa perguntar se está com problema. Pergunta se está com anemia. Só isso. A pessoa entra que não está bem. Aí você fala assim, irmão, e sai correndo para tomar café. Nós fomos colocados aqui para cuidar uns dos outros. E sermos bons despenseiros daquilo que Deus nos deu. E às vezes a gente se apropria como coisa que é nossa, mas foi o Senhor quem deu. A igreja é do Senhor, os dons são do Senhor, nossa vida é do Senhor e precisa ser empregada para o serviço na causa dele. O próprio Cristo nos deixou esse exemplo para seguir os seus passos. E muitas vezes estes passos são passos de sofrimento em favor dos outros. E às vezes em favor daqueles que não merecem. Lembre-se que Jesus Cristo caminhou até a cruz por sua causa e você não merecia. Ele caminhou até a cruz por minha causa e eu não merecia, mas ele foi, porque ele nos amou. Estes são exemplos que o próprio Cristo nos dá, para que nós apliquemos em nossa vida aqui. É interessante que o Senhor é quem concede, e ele requer de nós que nós apliquemos estes recursos no serviço do seu reino. Quando esses princípios aqui são obedecidos, Deus é glorificado por meio de Cristo. Quando são desobedecidos, por outro lado, outro Deus é glorificado por nosso intermédio, e não é o Senhor. Deus nos concede e nós concedemos ao próximo. E o nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo recebem a glória eternamente. Veja o versículo de número 11. Olha a aplicação dos dons. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E o que é que você vai fazer com isso? O que na sua vida precisa ser modificado a partir disso? Vamos nos lembrar das ações que são simultâneas. Você precisa ser criterioso e sóbrio. Mas como você vai fazer isso? Você precisa amar mais. Em primeiro lugar, você precisa amar mais. Sem saber se aquela pessoa merece ou não. Porque a gente tem uma listinha também, né, de critérios para entrar na nossa lista de amor também, não é assim, né? Já toma muito na cabeça, pastor, né? Nós precisamos amar. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro, diz o apóstolo João, na primeira carta, no capítulo 4, versículo 19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se você considera que Cristo está voltando, ame mais. Seja efetivo neste amor, intenso uns pelos outros. Você precisa devotar mais o seu amor para os irmãos que aqui estão. E, de novo, o amor cobre multidão de pecados. O amor não encobre pecados. É muito diferente. O amor cobre multidão de pecados. Nós vamos superar. Nós vamos, pelo amor, juntos e superar. Mas nós não vamos passar pano. E não queremos que passem pano para nós. Porque se nós amamos uns aos outros, inclusive no momento de reconhecimento de falta, fazemos em amor. Pense no seu relacionamento conjugal. Deu ruim. Deu ruim.
A esposa ligou, você não atendeu. Mandou mensagem que era na hora, você também não respondeu. Você falou que ia chegar numa hora, não chegou. O esposo também, o esposo e a esposa. Tem que ter muito amor para resolver. Ou não tem? Para quem errou, falar. Só, me perdoa aí. Desculpa, eu prometi, mas não vou fazer de novo. E para quem sofreu aquele problema, perdoar. E confiar. Que amanhã, quando ligar, vai atender de primeira. Vai responder de primeira. Vai chegar no horário. É o amor. Então, você precisa estar disposto a amar. Mas qual é a motivação para amar aqui no texto? O fim está próximo. Não guarde reservas para demonstrar o amor que você recebeu primeiro quando você não era merecedor. Não espere as pessoas serem merecedoras do seu amor para você devotar esse amor. Apenas repasse aquilo que você recebeu gratuitamente do Senhor. Há pessoas difíceis. Há pessoas que não se ajudam. Há pessoas que ou ame ou deixe. Mas nós, crentes, precisamos dar o passo para amar. Inevitavelmente, invariavelmente. Segunda coisa, seja um bom hospitaleiro. Acolha as pessoas. Acolha aquelas pessoas que você já identificou que estão com dificuldade. Dificuldade em ler, dificuldade em abrir a Bíblia, dificuldade de se misturar com a gente aqui na igreja. Acolha essas pessoas. Acolha as pessoas na sua casa, abra a sua casa. Pode ser daí para os amigos, que você já sabe, que eles não vão quebrar o copo, que a criança não vai sentar no sofá branco. Essas pessoas se levam para dentro da sua casa, seja um bom hospitaleiro. Mas abra-se para servir estas pessoas e sem murmurar, sem reclamar. E por fim, a terceira coisa, seja um bom servidor. Mas você não conseguirá ser um bom hospitaleiro e um bom servidor se você não amar de verdade. Por isso que Pedro coloca isso por primeiro lugar. Ame e então receba e acolha pessoas e sirva. A palavra para serviço aqui é um verbo que deu a origem para a nossa palavra, que a gente usa muito aqui, diaconia. De estender a mão, de serviço, o tempo todo. Então, que a nossa vida, de fato, tenha esses aspectos, com um motivador único. Jesus Cristo está voltando. A volta dele é cada vez mais breve, mais do que ontem. Mais do que ontem. O tempo se aproxima e a glória do Senhor está sendo manifestada em nós e através de nós. E a nossa vida precisa servir para a honra e glória do nosso Deus. A Ele, pois, então, seja a glória eternamente. Amém. Vamos orar? Pai bendito, tem misericórdia de nós. Te pedimos que o Senhor nos modifique. Pedimos que o Senhor nos transforme. Pedimos que o Senhor nos constranja, ó Deus, dando-nos quebrantamento verdadeiro, para abandonar as nossas próprias vontades e olharmos firmemente para Ti, ó Pai. Dá-nos a habilidade de ser sóbrios e criteriosos. O tempo está acabando. Nós vemos muitas coisas terríveis acontecendo. Mas nós cremos que estas também são marcas do retorno de Cristo. Então ajuda-nos, ó Deus, para que andemos na contramão do mundo, do restante das outras pessoas que não creem em Ti. Enquanto o amor de muitos está esfriando, dá-nos um amor intenso uns pelos outros. Enquanto nós somos empurrados para uma vida individualista, de interação apenas com máquinas,
Dá-nos, ó Deus, um sentimento verdadeiro de hospitalidade. Enquanto as pessoas buscam apenas a autossatisfação, dá ao teu povo, ó Deus, o desejo de servir aos outros e a muitos, para que assim nós vejamos a tua glória sendo manifestada. Que assim também sejamos consolados pelo Senhor e ensinados a viver diante de ti e dos homens. Ajuda esta igreja, Senhor, a ser assim. Ajuda cada família que está aqui reunida a ser assim. O nosso desejo é te servir. O nosso desejo é encontrar com o Senhor no dia final. Então ajuda-nos a esperar praticando enquanto Cristo volta. Em nome dele nós oramos. Amém.